Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, que Deus venha nos abençoar e que possamos ter uma vida de conhecimento em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero meditar em um texto bíblico juntamente com vocês para a nossa alimentação matinal nesta manhã, em um texto bíblico que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, que nos diz assim: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus, ele é um Deus de amor, é um Deus de paz, é um Deus de misericórdia, o Deus criador dos céus e da terra e sustentador e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o nosso Deus é um Deus de oportunidades. Em todo momento, em todo tempo, Deus ele está nos dando novas oportunidades juntamente com o milagre da vida. Graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus nosso Senhor e nos concede o privilégio, o milagre de poder acordar nessa manhã. Já é uma oportunidade de fazer as coisas de maneira correta. Esse texto bíblico aqui vai nos falando algo esclarecedor, profundo, e que pode nortear, mudar totalmente a vida de um ser humano. Mas antes eu tenho que falar para você do contexto histórico, bíblico, pano de fundo desse texto para que você entenda e compreenda melhor. Paulo aqui, ele está juntamente com Silas em direção a Atenas. E antes de chegar em Atenas, ele parou em Tessalônica. Ali em Tessalônica ele encontrou uma sinagoga judaica. E ali ele começou a pregar, a falar acerca do Cristo ressurreto, acerca do arrependimento e da ressurreição. E por conta de estar sendo ali usado por Deus, muitos judeus, gregos, confessaram Jesus como o único e suficiente Salvador, fazendo com que isso houvesse um alvoroço e uma incomodação muito grande da parte de muitos judeus, iniciando ali uma perseguição contra Paulo e Silas, que eles diziam que Paulo e Silas estavam falando a respeito de um novo rei, né, o Cristo, sendo que o rei naquela época era César, fazendo com que aquela perseguição fizesse com que eles saíssem dali. E eles saíram de Tessalônica, eles chegaram num lugar chamado Bereia. E ao contrário de Tessalônica, que não foi muito bem aceito, Paulo e Silas, em Bereia não, eles aceitaram bem, mas eles eram muito criteriosos, eles examinavam muito, né, aquilo que saía da boca do apóstolo Paulo, sendo que hoje é um modelo para aqueles que creem em Cristo, hoje, né, creem em Deus, examinar minuciosamente, né, se aprofundar, olhar, verificar direitinho aquilo que se ouve através da boca daquele que se diz um homem de Deus. Então tem que se analisar muito bem. E ali Paulo, por sua vez, pregando a palavra de Deus, pregando acerca de Jesus, de arrependimento, em Bereia, muitos também aceitaram Jesus ali naquele lugar e confessaram Jesus como único e suficiente Salvador. Mas os judeus de Tessalônica vieram contra Paulo e Silas também em Bereia, ou seja, foi intensificada aquela perseguição. E Paulo e Silas eles estavam direcionados a Atenas. E quando Paulo e Silas eles chegaram ali em Atenas, eles se depararam com um cenário muito pesado de idolatria. Idolatria pagã, deuses estranhos, imagem, escultura, estátua. E Paulo ali veementemente sendo usado por Deus, foi para isso que Deus o chamara, pregando a palavra, né? E ali, diante de tudo aquilo que Deus estava revelando para ele e confrontando aquela massa de idolatria, aí Deus usou o apóstolo Paulo aqui para dizer esse texto que eu acabei de ler juntamente com vocês, em Atos capítulo 17, versículo 30, que diz assim, ó, Deus usando o apóstolo Paulo para falar para os irmãos ali em Atenas. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então aqui Deus ele está usando o apóstolo Paulo para liberar uma palavra de vitória e uma palavra de arrependimento.
E aqui esse texto nos declara como é que Deus age para com o posicionamento de cada um de nós. O texto está nos dizendo claramente para que não nos deixe dúvida, porque a palavra de Deus ela não é enigmática, ela é revelada para aqueles que realmente querem entender e compreender aquilo que Deus está falando. Deus, através do texto bíblico nessa manhã, ele está falando assim, olha, eu não levo em consideração o tempo da ignorância, porém, eu chamo todos hoje para quê? Para o arrependimento. Deus ele está usando o apóstolo Paulo para dizer assim, olha, o tempo que você não tem o conhecimento, isso eu não vou levar em consideração, mas hoje eu te chamo para o arrependimento. Então essa palavra hoje, nessa manhã, é Deus dizendo assim, olha, eu te chamo para um novo posicionamento de corpo, alma e espírito. A Bíblia diz assim que aquele que vem até Jesus e aceita Jesus como único e suficiente Salvador, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Porque Deus ele não leva em consideração o tempo da falta do conhecimento, da ignorância, do posicionamento, de idolatria pagão, daquilo que está fazendo que não está em comum acordo com Deus. Deus ele não leva em consideração, porém ele chama para o arrependimento. Então aqui, esse texto ele parece um texto tão simples, mas muda totalmente a vida de uma pessoa. Então tem pessoas hoje que elas não têm conhecimento de causa daquilo que Deus ensina pela palavra. Então Deus ele não leva em consideração essas pessoas que não sabem a maneira de se posicionar, de falar, de agir e de se comportar. A Bíblia ela é esclarecedora. Então Deus ele quer fazer com que nós venhamos ter o quê? Conhecimento de causa para aplicação naquilo que for necessário para que nós venhamos ser mais do que vencedores e Deus ser glorificado através da vida de cada um de nós. Mas existe aquele que não tem conhecimento de causa, que é o ignorante, e tem aquele também que ignora a causa do conhecimento. Ele tem o conhecimento, só que ele não aplica na atitude de fé e prática da sua vida. Então ele está sendo ignorante, não do conhecimento, mas da prática daquilo que ele sabe. Então isso aqui faz toda a diferença. Deus está dizendo, olha, eu não tenho como abonar uma pessoa que tem um conhecimento, porém aquele que não tem um conhecimento, eu não vou culpar ele, porque ele não tem um conhecimento. A Bíblia diz assim que Deus ele não toma o inocente por culpado e não toma o culpado por inocente. A Bíblia também diz que se a tua mente não te condena, muito menos Deus, porque a tua mente é o filtro que vai te dizer se você está fazendo as coisas de maneira correta ou de maneira errada. Então Deus ele não leva em consideração o tempo da falta do conhecimento, da ignorância. Mas e quando a pessoa sabe? Exemplo, a Bíblia diz que se o nosso irmão pecar contra nós, nós temos que perdoá-lo 70 vezes 7. É muita coisa. Deus estava querendo dizer, olha, quanto teu irmão pecar contra ti, perdoa ele. Mas você tem um conhecimento que tem que perdoar, e você não perdoa. Mas você tem um conhecimento, então você não é ignorante de conhecimento da causa, você é ignorante da atitude e da prática do que você conhece. Então existe dois posicionamentos. Aquele que é ignorante de conhecimento e aquele que ignora a causa daquilo que conhece. Sabe que tem que fazer e não faz. Comete pecado. Então, Deus ele não leva em consideração o tempo da falta do conhecimento, da ignorância. Mas você que está ouvindo essa palavra nessa manhã, Deus está te dizendo, eu quero te dar conhecimento para você aplicar em atitude de prática de fé na tua vida. Em todos os sentidos, eu quero te fazer um campeão. Mas só depende de você. Então uma pessoa, quando ela não tem um conhecimento de uma causa, não tem como ela executar aquilo, nem de qualquer maneira e nem com excelência. Mas Deus está dizendo, eu não levo em consideração o tempo da ignorância. É por isso que Jesus veio para quem? Para os perdidos, para os doentes, para aquele que é bandido, para aquele que é ladrão, para aquele que é prostituta, para aquele que age de maneira errada, aquele que age malandramente. Jesus diz assim, olha, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, e eu vou mudar a tua vida, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua mente, a tua concepção, eu vou mudar a sua fala. Só Jesus pode fazer isso. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância.
Receba essa palavra nessa manhã. Eu quero orar por cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, te louvo, te exalto, te enalteço, Espírito em verdade. Deus, nos ajuda a viver de prática de fé daquilo que o Senhor tem nos dado entendimento, conhecimento. Deus querido de poder e glória, dá força para a tua filha, dá força para o teu filho. Assim eu te peço para a glória e louvor do teu santo e bendito nome. Deus, nessa manhã, Ele te chama para o arrependimento. Ele não leva em consideração o tempo da tua ignorância. Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus, hoje e sempre, e um beijo no teu coração.